Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Adam. Eu sou aluno do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Roraima e esse é um vídeo informativo sobre greenwashing, um dos temas tratados na disciplina de Estudos Ambientais, que tem como docente a professora mestre Ana Medeiros. Bom, se você colocar no Google para tentar descobrir o que é o greenwashing, ele vai te dar essa definição escrita na nossa apresentação. Injustificada apropriação de virtudes ambientalistas por parte de organizações ou pessoas, mediante uso de técnicas de marketing em relações públicas. Só que a definição ela vai além disso. A gente tem que primeiro entender o contexto em que ela existe e como que ela é aplicada. A gente tem que falar do tema da sustentabilidade, então, que surge no século passado. Na década de 70 surgiu o Dia da Terra, que é um movimento que busca valorizar o nosso planeta e procurar gerir as ações que nós temos aqui de um modo que o nosso meio ambiente não seja impactado de maneira negativa. Logo, o alvo desses impactos não somos nós apenas consumidores, mas sim quem produz o que nós consumimos, no caso, as empresas do mercado capitalista. Já que elas produzem muita coisa, elas deveriam começar a ter uma gestão do que elas fazem ou deixam de fazer que tem impactos negativos no nosso planeta. Associado a isso e a vertente da sustentabilidade em ascensão e a popularidade, as empresas começaram a perceber que quanto mais sustentável um produto era, mais chamava a atenção da população, já que a população estava preocupada com a saúde do planeta. Para isso, as empresas, além de adicionarem métodos sustentáveis ou não nos seus produtos, investiram no marketing, para que, quando o produto chegasse à população, ele tivesse uma visibilidade de que ele é ecologicamente correto, afeta muito menos o planeta e etc. Então, esse é o contexto que a gente tem que se situar. Tá, e onde entra o greenwashing? O greenwashing ocorre exatamente quando as empresas divulgam de forma errada ou divulgam poucas informações ou até mesmo falsificam dados para que o consumidor ache que é o produto que ele está comprando, que ele está recebendo, tem parâmetros ecológicos e sustentáveis, mas no final não tem. Pessoas que podem falar melhor disso, por exemplo, é a Mônica. Ela é professora doutora da FA Business School e ela fala que o tema ele é bem antigo, como eu já dito anteriormente. Ele começa lá nos anos 70, 80 e ele abrange uma gama de conteúdos extensa. Por exemplo, uma empresa ela pode colocar na sua etiqueta que seu produto é sustentável, porém ela não teve análise para dizer se os produtos que ela tem de matéria-prima foram feitos ou geridos de forma sustentável. Então isso não quer dizer que o produto em si é sustentável, mas sim aquela parte do produto. Mas a primeira parte de fabricação da matéria-prima já não é. Antes de uma empresa dizer se é sustentável ou não, primeiro ela tem que saber a capacidade dela de gerir uma agenda sustentável, uma agenda ambiental. Logo, quando elas não sabem sua capacidade, elas começam a realizar diagnósticos muito mal feitos. Ou seja, elas obtêm informações muito rasas do que o produto afeta ou não, de como o produto afeta ou não o planeta, e essas informações acabam sendo passadas para os consumidores. Nem sempre é de má fé, essa é a questão. Às vezes é só incompetência. Essas análises elas acabam levando muito custo, então as empresas preferem não realizar isso. E essas informações muito rasas, o consumidor pega ali e não sabe dizer se é ou não, se vai ser um greenwashing ou realmente é sustentável. E a partir disso a gente pode sim estabelecer que é um exemplo de greenwashing, a omissão de informações. O modo correto seria primeiro analisar as emissões que são geradas na fabricação do produto, desde emissões de gases, possíveis materiais a serem reciclados, a gestão de tratamento de água, etc. E, posterior a isso, analisar de fato a eficiência de cada processo e conseguir passar essas informações aos consumidores. Outra pessoa também que fala sobre o tema da sustentabilidade, só que ela age de modo muito mais agressivo ao falar disso, é a Cláudia. Ela é professora também, professora doutora, e trabalha na FGV EASP. O que acontece? Ela
fala que o tema da sustentabilidade ele é muito abrangente. Então, ele engloba desde emissões de gases até mesmo a reciclagem de materiais e uso da água, certo? Por ele ser um tema muito abrangente, acaba sendo difícil dizer o que é ou não é uma falsificação de dados. Como assim o que é ou não é? Bom, as empresas podem simplesmente enganar que são sustentáveis ou não, porque como é um tema muito abrangente, não existem métodos certos de como analisar cada produto, já que são diversos produtos, logo seriam necessários diversos métodos para entender se um produto é sustentável ou não. Isso logo entra no tema da fiscalização. Então, a fiscalização é muito complexa. Órgãos governamentais ou não governamentais precisariam criar documentos ou métodos de análise que pudessem ser suficientes a partir de um ramo de uma empresa, de um ramo de um mercado, para dizer se aquele produto é ou não é sustentável. Logo, como não existem esses parâmetros normativos, a gente consegue classificar diversos produtos como greenwashing, tanto pela omissão de informações, quanto até mesmo por fraudulamento de dados. Mas isso daí, como eu disse, acaba sendo muito confuso. Por exemplo, você não pode comparar a prática de uma mineradora com a prática de um varejista. O varejista, ele precisa vender os produtos. Então, o que ele pode fazer, no caso, seria receber esses produtos, mas não ter o controle de como esses produtos são fabricados. Entretanto, a gestão e logística dentro da empresa varejista pode ser sustentável. Entende? Então fica meio nessa ambiguidade do que é sustentável ou não, a partir do parâmetro que a gente está analisando. Ok. Como um exemplo, a gente tem o ocorrido em 2015, onde a empresa Volkswagen ela divulgou dados errôneos sobre a emissão de poluentes de alguns veículos que estavam sendo vendidos. O resultado disso foi que 8,5 milhões de automóveis precisaram de um recall e o presidente que assumiu o cargo na época acabou se demitindo. Outros exemplos a gente consegue encontrar no site da Funverde, que lá existe uma tabela com diversos casos, a descrição desses casos e o que aconteceu. Similar com a da Volkswagen, a gente tem a Mercedes-Benz, que começou a produzir veículos elétricos e falavam que eles eram sustentáveis usando um slogan. O problema disso tudo é que a Mercedes falsificava dados sobre os seus outros veículos. Então, não ficou muito legal, eles foram investigados e eles decidiram não usar mais esse slogan. Outro caso também é a da Coles, que é uma empresa têxtil que usava bambu. Só que falando que esses bambus eram bons para sustentáveis e tudo mais, porém o método de adquisição do bambu e também do processamento dele para ser usado na indústria não era nada sustentável. Como eu disse, o produto em si, para ser sustentável, ele precisa ter métodos produtivos sustentáveis. Não pode ser parcialmente sustentável, senão isso já é um exemplo de greenwashing, onde a empresa consegue omitir informações dizendo que o produto final mas os seus processos em si não são. Bom, essas foram as referências que eu usei. Os sites vão estar todos na descrição do vídeo e eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, assim como vai me ajudar a obter minha nota. Obrigado.